Alguém online? Bem, comecemos porque, afinal, esta palestra ficará gravada. Olá, pessoal, boa noite. Olha, eu tenho feito muitas palestras em eventos conservadores e normalmente sou chamado a falar sobre a educação no Brasil, sobre a dominação nas instituições de ensino brasileiras e... Olá, boa noite, Helena. Bom que você está aí. E para essa nossa conversa de hoje, que é um alerta, a sociedade precisa saber, de fato, o que acontece nas universidades federais. É muito comum, aqui, sobretudo aqui no Facebook, cada um de vocês é testemunha disso, é muito comum nós vermos pessoas que colocam em seus perfis de Facebook, dizendo algo como sou contra o corte de verbas para a educação, ou eu apoio a ciência, sou a favor da pesquisa na universidade pública, gratuita e de qualidade, não é? Esse tipo de discurso tem sido muito comum. E normalmente ele nasce dentro da própria instituição de ensino pública. Claro, não é? Ela apresenta um discurso favorável a si mesma. Ora, ocorre que o Brasil, quando analisado pelos critérios internacionais, pelos índices comparativos entre as universidades públicas brasileiras e as instituições de ponta no mundo, particularmente na Índia, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na China, o Brasil ocupa os piores lugares do ranking. Existe um ranking internacional no qual a Federal de Santa Catarina aparece em 70º lugar, dentro, obviamente, de um certo conjunto de critérios e baremas. E a USP, que é tida e havida como a maior universidade brasileira, ela aparece em 70º lugar. Ora, quando nós olhamos para esses índices e vemos essa classificação, nós acendemos a luz vermelha. Ora, isso é um indício de fracasso do ensino superior brasileiro, não é? Fracasso em que instâncias? Fracasso na pesquisa, fracasso no ensino, fracasso na produção científica de um modo geral em diversos campos de saber. E esses índices, quando vistos detalhadamente, eles são assustadores. O Brasil realmente se encontra numa condição precaríssima. Para vocês terem uma ideia, quando nós analisamos essas notas, esses rankings, apenas com os países da América Latina, o Brasil aparece acima apenas de Cuba e Venezuela. Essa Venezuela de hoje, não é? Essa Cuba precaríssima de hoje. Então, vem a pergunta, como é que um país que, segundo a OCDE, gasta mais com educação superior que os países desenvolvidos, tem resultados tão lastimáveis, não é? Então, são questões que precisamos fazer para compreender o que está acontecendo e, obviamente, apontarmos caminhos de solução. Pois bem, a origem desse fracasso é histórica. Tem uma série de elementos causais e eu vou apontar aqui alguns. Bom, primeiro, quando a gente analisa o panorama dos ministros e da atuação dos ministros do MEC nos quase 140 anos de República, nós chegamos a algumas... Ô Marta, boa noite, tudo bom? Chegamos a algumas constatações assustadoras. Primeira delas, nós nunca tivemos uma mulher ministra do MEC. Ora, não estou aqui fazendo um discurso parecido com um discurso progressista, querendo vitimizar a mulher e dizer que a mulher tem sido preterida, não é essa a questão. Mas vocês hão de concordar comigo que as mulheres, quando elas entram para a educação, quando elas entram para a atividade educacional, normalmente elas entram pelo curso normal. Elas já iniciam a formação de professor, de professora, no ensino médio, como normalistas. Isso quer dizer que a primeira experiência docente da mulher, normalmente é a experiência de alfabetização ou de pré-escola. Ora, essa profissional, normalmente, ela
transita pelas primeiras 4 séries, depois ela vai para aquele antigo sistema de quinta a oitava, né, hoje ensino fundamental, e culmina no ensino médio, entrando posteriormente para o magistério superior. Então, normalmente, em termos estatísticos, há muito mais mulheres, num percentual assustador, favorável às mulheres, há muito mais mulheres que tiveram vasta experiência educacional em todos os níveis de educação do que homens. É por isso que é de se espantar o fato de nunca termos tido uma ministra que tivesse uma larga experiência com educação, em todos os seus níveis. Bom, dentre todos os homens ministros que tivemos, 95% deles eram ou advogados ou economistas. E quando esses advogados foram economistas, foram professores, eles o foram no ensino superior. Tivemos recentemente aí o Weintraub, que era professor da USP, de economia. O tal do Vélez, que ficou pouquíssimo tempo, era professor de filosofia da Federal de Juiz de Fora. Então, amigos, a experiência no magistério superior, apenas em um curso, é uma experiência que dá uma vivência muito restrita para alguém que assumirá uma pasta tão expressiva quanto a de ministro da educação, não é? Um outro problema é que, de um modo geral, esses ministros, eles não ficaram mais do que 2 anos, desde o início da República, tá bom? Os mais longevos foram, na época do regime militar, ministros que ficaram 13 e 4 anos, e depois, infelizmente, no período FHC, que tivemos o ministro Paulo Renato, que permaneceu durante 8 anos, e posteriormente, lamentavelmente, Fernando Haddad, que atravessou o governo Lula e ficou também no governo Dilma. Depois substituído por Mercadante, antes foi precedido pelo Cristóvão Buarque, que foi o primeiro ministro que Lula nomeou. O Cristóvão Buarque foi demitido por telefone, ele estava em Portugal, e Lula o tirou e mais tarde nomeou Tasso Genro, imaginem, Tasso Genro para ministro da Educação, e mais tarde Fernando Haddad. De modo que a pasta Ministério da Educação, embora seja a pasta mais rica do governo, tem sido aquela tratada com menos zelo em toda a nossa história. Não houve um presidente que fosse efetivamente zeloso no trato da educação brasileira. Bom, o outro problema é que nós não tivemos um projeto educacional, a não ser numa fase de Getúlio, um projeto que fosse um projeto de Estado-nação. Nós sempre tivemos quando tivemos, projetos político-partidários, como aconteceu com o FHC e depois como aconteceu com Lula, não é? Pois bem, voltemos a 89. Em 89, eu terminava a minha faculdade de letras e iniciava lá nos anos 90, 91, a minha primeira experiência com o magistério superior. Eu sou professor de ensino superior desde aquela época. Em 90, tivemos o início do governo Collor, né? Que durou aí 2 anos. E antes dele, tivemos em Sarney um ministro advogado chamado Marco Maciel, não sei se vocês se lembram dele. Como ministro da Educação, ele foi um excelente diretor da Caixa Econômica, vice-presidente da Caixa Econômica. Então, por aí vocês têm uma ideia. A regra de nomeação de ministros da Educação sempre foi a regra do compadrio. Sempre era um grande amigo do presidente que se tornava ministro da Educação. Obviamente, porque desvios de verbas sempre existiram, não é? Não tão institucionalizados quanto tivemos na era PT, mas já existiam. E, obviamente, muita fraude, muito roubo aconteceu de Sarney para cá, não é? Pois bem, quando Collor assumiu a presidência da República, com aquele discurso de caça aos marajás, ele tinha mais ou menos uma ideia de fazer uma espécie daquilo que o Neves chamava de choque de gestão, né? O Aécio Neves. E uma das coisas que ele fez foi ameaçar
direitos de aposentadoria dos professores das universidades federais. O que aconteceu? Vejam, agora a gente vai começar um caminho para entender a queda da qualidade, como a queda da qualidade foi sendo construída, porque foi de fato uma construção. Quando o Collor ameaçou mexer na aposentadoria dos professores das federais, os decanos, os eméritos, os titulares, aqueles mais velhos, se aposentaram, correram para se aposentar, para que não perdessem direitos. Naquela ocasião, as PUCs, que eram as universidades privadas, as maiores universidades privadas do país, estavam iniciando os seus primeiros mestrados, a criação dos seus primeiros mestrados e doutorados. Então, esses professores de federal, que eram professores da pós-graduação das federais, eles se aposentaram e foram para as PUCs. Então, de uma hora para outra, as PUCs pegaram aquele corpo de excelência das federais, trouxeram para si. Pois bem, eu mesmo, na época, estava me preparando para entrar no mestrado, estudando para um concurso de acesso ao mestrado. Tinha acabado de me formar em letras, já era professor de ensino superior, porque naquele tempo ainda não existia a LDB de Darcy Ribeiro, que foi a LDB que pela primeira vez exigiu mestrado para o magistério superior, e então era permitido lecionar em faculdade apenas com uma pós-graduação lato sensu, que era o meu caso. Pois bem, preparei-me para o concurso, mas como os melhores da Federal tinham ido para a PUC Minas, eu morava em Belo Horizonte, o que eu fiz? Eu procurei o maior machadiano da Federal que tinha ido para a PUC, que era o professor Wilton Cardoso de Souza, autor de uma obra chamada Tempo e Memória em Machado de Assis. Eu queria ser orientando dele. Pois bem, obrigado, Helena. Obrigado, Cristiane. Bom, então o que aconteceu? Eu prestei o concurso na PUC em 91, fui aprovado, comecei o curso em 92. Na época, os mestrados duravam 4 anos, os doutorados duravam 6. Realizei todas as disciplinas e saí do mestrado, defendi a dissertação no dia 25 de maio de 1995, um ano antes da promulgação da LDB de Darcy Ribeiro, ok? Vejam só, naquele momento já existia marxismo nas universidades federais, tanto nos cursos de história, quanto nos de sociologia, de pedagogia, de geografia, todos os cursos de formação de professores estavam cheios de disciplinas marxistas, de base teórica marxista. Para vocês terem uma ideia, vou mostrar aqui para vocês o meu histórico de letras. Vejam se vocês conseguem enxergar aí, ó. A primeira disciplina é Sociologia 1, estão vendo? Assim como existia Sociologia 1, existia Sociologia 2. Agora vejam aqui, Estudos de Problemas Brasileiros 1. Por quê? Porque existia Estudos de Problemas Brasileiros 2, estão vendo? Então, as disciplinas de humanidades já estavam nos currículos de todos os campos de saber, ok? Ocorre que as emendas das disciplinas e os planos das disciplinas faziam, pura e simplesmente, um panorama dos principais teóricos de fundamentação marxista. Não havia ainda nada parecido com o que ocorre hoje, que foi instituído por Fernando Haddad. Vamos chegar lá. Primeiro, eu quero só que vocês vejam, por exemplo, depois que eu fiz letras, eu fiz jornalismo. E depois que eu fiz jornalismo, eu fiz administração. Eu quero que vocês vejam aqui, olha, a minha ementa, o meu programa da disciplina de Antropologia Cultural no curso de administração, ó, bacharelado em administração, e depois a disciplina de Introdução à Ciência Política, também do curso de administração, tá? Rapidamente, vou ler aqui a ementa de Antropologia Cultural. Diz assim: estudo dos aspectos econômicos das relações sociais e dos fundamentos simbólicos dos processos da vida material. A antropologia e seu estilo de descrição e interpretação dos fenômenos sociais, as questões de troca, reciprocidade, valor, acumulação, trabalho, propriedade, lucro e consumo, em seus modos vários de realização cultural e social. Percebem? É uma disciplina de antropologia cultural, mas focada
em tópicos que serão úteis para a formação do administrador. Então, o processo extremado de ideologização que nós temos hoje ainda não acontecia nesse momento. Mas vejam só o que FHC fez assim que Collor saiu por impeachment, veio o Itamar Franco, e quando o FHC foi eleito, ele foi altamente influenciado pela esposa, que também era professora da USP, Dona Ruth, né? E os dois nomearam um ministro que permaneceu 8 anos. Ele se chamava Paulo Renato. Vejam só, FHC tinha aquela linha privatizadora e, dentro daquele perfil de governo, obviamente, ele não investiria grandes recursos nas universidades federais. Então, o que foi feito? Foi feito um processo de abertura de inscrição de novas faculdades privadas, ok? O governo FHC favoreceu a criação das novas faculdades privadas e o crescimento das que já existiam. Obviamente também por interesse. Tanto que depois que ele saiu do governo, ele já tinha toda a estrutura da criação de uma faculdade privada dele lá em São Paulo, não é? Pois bem, naquele mesmo momento, Darcy Ribeiro, que já tinha voltado do exílio, já era senador da República, grande amigo de Brizola, grande amigo de Cristóvão Buarque, grande amigo de Paulo Freire, criava a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi promulgada em 1996, um ano depois do meu mestrado. Então, quando a lei foi publicada, eu já era mestre. Eu tive visão, entrei para fazer o mestrado, logo que ouvi dizer que um dia sairia uma lei com esse perfil, não é? Então, depois do mestrado, eu nunca fiquei desempregado. Sempre tive entrada em grandes instituições privadas. Pois bem, naquela época, aí vocês vão entender a perversidade do sistema. Naquela época, o interior do Brasil tinha pouquíssimas universidades estaduais. A UENG em Minas Gerais, a Unesp em São Paulo, a UERJ no Rio e em todos os outros estados, elas eram praticamente restritas às capitais. Como eu morava em Minas, e tinha acabado de fazer o mestrado, aliás, já durante o meu mestrado na PUC Minas, a PUC me contratou para atuar num programa de formação de professores. Vejam só, o interior do Brasil, e mesmo nas capitais, nas escolas mais perigosas de periferia, não tinha professores formados, tá bom? As escolas estavam lotadas de professores leigos, sem formação superior. Como isso acontecia? Precisava ter escola. Então, se eu morasse no sertão das Alagoas, ou no Vale do Jequitinhonha, ou no Vale do Mucuri, eu ia para a Secretaria de Educação e dizia assim: olha, gente, eu sou excelente no futebol, eu sei fazer polichinelo, eu sei correr ao redor do quarteirão, sei as regras do futebol de salão e do vôlei, e sei nadar. Eu posso ser um ótimo professor de educação física. E acabei de passar no vestibular de educação física lá em Belo Horizonte. Aí a secretária de educação e a inspetora produziam um documento chamado CAT, e esse CAT me habilitava a ser regente auxiliar de ensino. Até hoje ainda existe no Brasil a figura do regente auxiliar de ensino. Sabiam disso? Então, é por isso que o ensino brasileiro sempre foi de baixíssima qualidade, porque mesmo que fossem pessoas muito bem intencionadas, elas não estavam preparadas para aquilo. Ora, o que acontecia nos anos 50 e 60? O magistério era uma atividade nobre. Havia orgulho em ser professor. Então, quando você ia num colégio estadual central, num instituto de educação, ou num colégio municipal central, você encontrava, dando aula de biologia, um grande médico. Você encontrava, dando aula de química, um grande dentista. E você encontrava, dando aula de matemática, um grande engenheiro. Percebem? Por quê? Porque era status você ser professor de um bom colégio público naquela época. Então, alguns médicos, até para ampliar a clientela, davam aula de biologia nas escolas públicas. Ocorre
que com o sucateamento do ensino, a ampliação das vagas em função do crescimento demográfico, foi preciso criar a figura do regente auxiliar de ensino. E como esse regente auxiliar de ensino ele era despreparado, o sistema criou uma muleta para ele caminhar. Que muleta era essa? Uma coisa chamada livro didático. O livro didático do professor tinha o caderno de respostas. Tá bem? Então, mesmo um professor despreparado, que estudasse um pouquinho o próprio livro didático, conseguia cumprir o programa de cada disciplina, mesmo sendo um reles regente auxiliar de ensino. Entenderam a estrutura? Pois bem, aí, vejam só, o país foi crescendo demograficamente e havia, no interior dos estados, as escolas municipais e as escolas estaduais cumprindo os mesmos papéis que cumprem hoje. Então, os governos, por exemplo, lá em Minas, o governo de Minas fez um acordo com a PUC Minas, e a PUC Minas pegava a sua equipe de professores que trabalhava normalmente no semestre normal e mandava essa equipe para os rincões de Minas Gerais para ministrar cursos de licenciatura curta. O que era licenciatura curta? Era um curso de 3 anos para preparar professor de 5ª a 8ª série. Entenderam? Então nós dávamos aquele mesmo semestre letivo que dávamos em Belo Horizonte, nós ministrávamos nos vales do Jequitinhonha, Mucuri, São Francisco e Rio Verde, nos meses de julho e janeiro, julho, janeiro, até completar toda a carga horária que se dava na capital, de modo condensado, concentrado, né? Manhã, tarde e noite, de segunda a sábado, durante janeiro inteiro e julho inteiro, ok? E assim o Brasil foi resolvendo o problema da defasagem dos professores das escolas públicas. Beleza? Mas isso antes de FHC. Porque quando o FHC chegou e abriu a porteira para as faculdades privadas, foram surgindo dezenas e centenas de universidades privadas. Além disso, o Paulo Renato, ministro de FHC, criou uma coisa chamada Centro Universitário. Isso no final da gestão, nos anos 97, por aí, até 2000. Ora, o que acontece? Nós tínhamos as faculdades integradas, passamos a ter os centros universitários e já tínhamos as universidades, ok? Qual a diferença entre uma faculdade e uma faculdade integrada para uma universidade? A diferença é que a universidade tem autonomia. Isso quer dizer que uma universidade pode abrir e fechar cursos, alterar suas matrizes curriculares, diminuir semestre ou aumentar semestre, sem pedir autorização para o MEC. Tá claro? Pois bem, ocorre que nas faculdades e nas faculdades integradas e mesmo no centro universitário, não existe autonomia. E não existia também naquela época. O que isso quer dizer? Que toda vez que uma universidade privada quisesse existir, ela teria que mandar seu contrato social, a planta do prédio, ou o contrato de locação do prédio, ou escritura, se os sócios fossem dono, toda a lista de livros da biblioteca, nota fiscal de compra de computador, ela teria que mostrar com documentos que ela estava preparada para existir. Mandava todo um pacote de documentos para o MEC marcava uma visita de verificação in loco para que a faculdade passasse a existir, né? Tivesse a sua primeira autorização para vestibular. Pois bem, quem é que fazia essa fiscalização? O MEC. Quem é que dava autorização? O MEC. Mas quem é que o MEC mandava para visitar essas faculdades privadas? Professores doutores de onde? Das federais. Ok? Então, como os professores das federais têm uma certa formação, uma certa ideologia, um certo modo de pensar a educação, e esse modo é marxista, mais tarde passou a ser também marxista, leninista, gramscista, não é? Eles começaram a imprimir esse olhar de mundo, essa visão de mundo, como exigência para funcionamento das instituições privadas. Ora, aquela demanda, vejam só, quando o FHC estava no poder, só 12% dos jovens em idade universitária no Brasil
estavam na universidade. Então havia uma demanda reprimida, enorme. Por isso, muita gente foi criando faculdade no momento FHC. E o Brasil foi interiorizando as instituições. Hoje, eu citei isso outro dia, numa conversa com amigos, num aniversário. Vou dizer aqui para vocês, se vocês procurarem no Google Terra uma cidade chamada Correntinho, no Vale do Rio Doce, vocês vão encontrar uma cidade com uma rua só, uma farmácia só, uma padaria só, estacionamento para cavalos, 400 casas. Encontrarão mais cabeça de gado do que gente. Mas lá em Correntinho existe uma faculdade privada, na qual inclusive eu já trabalhei, uma faculdade que já me socorreu em muitos momentos ruins da minha vida, a qual eu agradeço por isso. Mas vejam, essa faculdade, como dezenas de outras, elas são fruto da LDB de Darcy Ribeiro. Por quê? Vão entendendo os intrincamentos ideológicos, para vocês compreenderem os processos. Porque quando o Darcy Ribeiro publicou a LDB, a lei dizia que o Brasil deveria ter um curso normal superior. E o Darcy Ribeiro dizia que o curso das normalistas de ensino médio era insuficiente para prepará-las com excelência. Elas deveriam ter mais fundamentos de ensino, mais didática, mais psicologia da aprendizagem, não é? Então ele criou o tal normal superior. E a lei previu um período de vacácio, né? Vacácio legis. É um período em que a lei determina uma coisa, mas dá um prazo para ela existir. E o prazo era de 10 anos. Ou seja, de 2006 até... Aliás, de 96 até 2006, todos os municípios deveriam estar com as suas professoras fazendo normal superior. Ou então elas teriam que abandonar o magistério. Tá bom? Beleza? Ora, então, existia uma força legal forçando a interiorização do ensino de formação de professores. O MEC destina recursos para os prefeitos gastarem com educação e os prefeitos, então, fazem acordos de cooperação com donos de faculdades privadas e esses donos de faculdades privadas levam os cursos de licenciaturas para o interior do país. É por isso que lá em Correntinho, que é um ovinho, existe uma faculdade com 9 cursos de formação de professores. Entenderam? Embora não haja demanda em Correntinho, num raio de 80 quilômetros há. Então, a escola existe, os prefeitos pagam o transporte escolar das professoras e, em alguns casos, até pagam a mensalidade sob a forma de bolsa. Entenderam o processo? Então, acaba que o dinheiro público vai alimentando o crescimento das universidades privadas no interior do país. E, como eu disse antes, quem determinava o que é que tinha que ter nas faculdades privadas eram as comissões criadas pelo MEC, no então Conselho Federal de Educação, que elegia, através de um banco de professores de federal, quem é que tinha título e habilitação suficiente para fazer aquelas visitas de verificação in loco, de autorização e reconhecimento de cursos. Entenderam? Então, aí, em FHC, inicia pela primeira vez em massa a interiorização da ideologia. Porque essas comissões foram criando núcleos comuns, disciplinas básicas que tinham que existir em todo o primeiro e segundo período de todo o curso, como essas que eu mencionei para vocês no começo. Introdução à filosofia, ou então filosofia geral, ou então filosofia 1, filosofia 2. Algumas escolas criavam filosofia com 80 horas, outras criavam filosofia 1 com 40, filosofia 2 com mais 40, e assim por diante. Então, os nossos cursos de formação de professores foram sendo inseridos, recebendo essas influências marxistas pela primeira vez. Tá? Os 8 anos de FHC foram marcados, portanto, desse crescimento e da criação do centro universitário. Agora, um detalhe importantíssimo, que é o causador da decadência do ensino superior no Brasil. Vejam só. Quando você cria 10 novas faculdades numa capital, se você tem, por exemplo, uma faculdade X com 4 cursos, contábeis, administração, tecnólogo de processamento e hotelaria, turismo e lazer, 4 cursos. Se cada um deles tinha 50 vagas para o primeiro período no vestibular
e cada um deles tinha uma disputa de 6 alunos por vaga, quando você cria mais 5 faculdades na mesma cidade, essa disputa cai de 6 para 1, ela cai de 1 para 1. E às vezes cai até... Isso, a Neuza está comentando aí um comentário interessante. Então, pessoal, o que acontece? O nível de exigência até para entrar nas faculdades privadas caiu. E em alguns casos você tem mais oferta de vaga do que gente querendo entrar. Ah, professor, mas você não disse que tinha uma demanda reprimida? Que só 12% da população brasileira em idade universitária estava na universidade? Disse. Só que os outros, 88%, estavam sem opção, mas também estavam sem dinheiro para pagar mensalidade. E quando tinham dinheiro para pagar mensalidade, não tinham para pagar o transporte, não tinham para pagar xerox e livro, não tinham para pagar alimento. Percebem? Então, o resultado desse crescimento é que muitas universidades grandes compraram pequenas, muitas pequenas faliram, mas a quantidade de vagas ampliadas permaneceu, e os donos de escola instituíram uma coisa chamada avaliação discente do docente. Entenderam o esquema? Antigamente, apenas o professor avaliava o aluno. Com o advento de FHC e dessa disputa tão acirrada das escolas pelo aluno, o aluno deixou de ser produto. Deixou de ser um produto que as universidades entregavam para as faculdades e passou a ser cliente. E aí, como a disputa por alunos passou a ser muito grande, as faculdades começaram a criar consultorias para ensinar os professores a encantar os alunos, encantar a clientela. Então, o professor passou a ser uma espécie de animador de auditório, que tem que dominar tecnologias, que tem que ser simpático e carismático, amigo do aluno, mas não necessariamente competente, não é? Houve então um deslocamento da situação professor-aluno, o aluno passou a ser tido como cliente e passou a ser ator do processo, porque vem Paulo Freire e coloca o aluno na condição de parceiro, partícipe do professor, como alguém que tivesse competência para isso. Bom, além disso, o aluno começou a fazer também a avaliação do professor. O problema é que os donos de escola colocaram os alunos avaliando os professores depois que os professores entregavam as notas do semestre. Ora, o professor pensava assim, puxa vida, se eu der uma nota ruim, ou se eu reprovar muita gente, eu vou ser muito mal avaliado e correrei o risco de ser demitido. Com o cenário como está, não vale a pena correr o risco. Então o negócio é aprovar e dar nota boa, mesmo que não haja merecimento. Percebem? Aí, o que acontece, gente? Olha, falei outro dia na palestra lá para o pessoal de um grupo conservador aqui do Rio, na quarta-feira lá no... Oh, meu Deus, lá na Gávea. Eu disse o seguinte, antigamente, no período clássico, né, do ensino clássico, o professor era chamado de lente, o lente, e o aluno chamado de alúmino. Alúmino. A é negação, lúmino é luz. Então, aluno é aquele que não tem a luz ainda. E o lente, né, o que é uma lente? É aquele pedaço de vidro através do qual passa a luz, forma o processo que tem que ser formado no aparelho visual e permite que nós vejamos bem as coisas, não é? Então, o lente é aquele através do qual o aluno é iluminado. Era assim que o professor era visto. Depois, o professor passou a ser tido como um copartícipe do aluno. Aí eu gosto de usar uma figura para explicar que o aluno não está preparado para isso, que é a seguinte, Norma. É a seguinte, vejam só. Quando um aluno entra numa universidade, num curso, quando ele está no primeiro período, é comparável a alguém que entra num vagão de trem para fazer uma viagem e está no primeiro vagão. Ora, se você acabou de entrar no vagão número 1, você só tem visão parcial do interior do vagão número 1. Depois você vai para o vagão número 2, depois você vai para o vagão número 3. Com o tempo, você terá uma dimensão de todo o interior do comboio, né, do trem. Agora,
Nós não. Nós, professores, já passamos por todos os vagões há muitos anos. E não só temos a visão completa e panorâmica de todo aquele comboio, como conhecemos todos os outros comboios, que são os outros cursos, já atuamos neles, como conhecemos toda a linha férrea. Então, a visão de conjunto, quem tem somos nós. Quem sabe o que tem que ter numa ementa, quem sabe qual é o objetivo geral de uma disciplina, quem sabe quais são os objetivos e onde se deve chegar é o professor. O aluno não tem a menor competência para opinar sobre isso, pelo amor de Deus. Não é? A menor competência. Com todo respeito aos meus alunos brilhantes. Então, vejam só. Os alunos que deviam ter humildade não têm. Os professores que deviam ter uma formação de excelência e uma visão de conjunto pararam de ter. E hoje há uma relação de coparceria que acaba fraudando e fragilizando a maturidade e a eficiência do processo, não é? E os índices educacionais do ensino superior caíram drasticamente para aquelas situações que eu mencionei no começo. Bom, termina a FHC, já com um país cheio de pequenas faculdades novas, cheio de centros universitários, cheios de comissões de verificação organizadas pelo Conselho Federal. E, detalhe importante, tudo começou lá atrás com o normal superior do Darcy Ribeiro, não foi? Beleza. O que aconteceu? Os professores de federais que atuavam nos cursos de pedagogia tiveram medo de que o curso de normal superior sobrepujasse os cursos de pedagogia e estes se extinguissem. Então, eles começaram a boicotar o normal superior, politicamente. Do mesmo modo, os donos de faculdade privada que já tinham os seus cursos de licenciatura e os seus cursos de pedagogia, eles entenderam que aquilo não daria certo. E, detalhe importantíssimo, quem é que compõe os conselhos superiores de educação? Quem é que escolhe? O ministro do MEC e o secretário da CESU, secretário da Secretaria de Ensino Superior, CESU. Quem é que eles tradicionalmente colocam no Conselho Federal de Educação? Agora parece que tem outro nome, já há algum tempo. Não estou muito atualizado nisso, nesse aspecto dos nomes. Quem que eles colocavam? Donos de faculdade, donos de universidade privada, filhos de donos, esposas de donos, ok? Por quê? Porque nós todos sabemos, basta olhar para as nossas cidades, que a maioria dos donos de faculdade são políticos. Não é verdade? Nós temos aqui no Rio, Salgado de Oliveira, Universidade Salgado de Oliveira. Tivemos recentemente, no período aí de Lula-Dilma, um senador que era suplente, por quê? Porque a universidade da mãe dele financiou a campanha para um senador já velho na política, que estava muito idoso. O senador virou senador, morreu, o filho assumiu como suplente. Senador Salgado de Oliveira indicando gente para o Conselho Superior. Aqui também no Rio, nós temos a Universidade Veiga de Almeida. Nós tínhamos o Magno Maranhão, o Efrem Maranhão, presentes no Conselho Federal de Educação. Lá em Minas, a Faculdade Pitágoras era de um vice-governador de estado. Né? Valfrido Marisguia foi deputado federal inúmeras vezes, dono de um grande colégio, dono de uma grande faculdade. O mesmo acontece lá em Rondônia, acontece no Acre, acontece em São Paulo. Então, os conselhos federais de educação, que são a última instância que faz a revisão dos pareceres das comissões verificadoras do MEC, são um grupo composto por políticos cujas campanhas foram pagas por donos de faculdades. Entenderam o mecanismo, como funciona? Então, pessoal, esse é o cenário do período FHC. Bom, termina a FHC, morre Paulo Renato, o então ministro de FHC, nos deixa essa herança. Vem Lula. Lula nomeia Cristóvão Buarque, que queria trabalhar educação básica, e Lula querendo trabalhar ensino superior. Por quê? Porque ele viu o quão importante era tornar cada vez mais cativos o grupo de professores e alunos das universidades federais.
Então ele demite o Cristóvão Buarque, nomeia Tasso Genro e logo em seguida nomeia Haddad. Aí vem o programa de crescimento das universidades federais. Que tipo de universidade federal Lula cria? Vou citar 3 exemplos. Exemplo 1, UNILA, em Foz do Iguaçu, Universidade para a Integração Latino-Americana. Uma universidade, obrigado Neuza, uma universidade que fica na fronteira, em Foz do Iguaçu, uma tríplice fronteira, Brasil, Argentina, Paraguai. E o papel dessa universidade é integrar ali essa fronteira. Do mesmo modo, lá embaixo, criam a Universidade da Fronteira Sul. Então, a integração latino-americana, a integração ideológica, começa a acontecer lá embaixo, no Sul, né? No Paraná e no Rio Grande do Sul, de tal maneira que essas universidades recebiam alunos do Brasil, do Paraguai e da Argentina, tá bem? E lá no Ceará, numa cidadezinha chamada Redenção, o Lula criou uma universidade chamada Unilab, Universidade para a Integração da Lusofonia Afro-Brasileira. Então, essa universidade foi planejada lá no alto para integrar o Brasil e o que mais? E os países falantes do português. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Porto Príncipe e aí por aí afora. Então, vejam só. E isso tudo se prende ao projeto, claro, né, do Foro de São Paulo, né, que sonha com a pátria-mãe. E essas universidades começam a criar matrizes curriculares absolutamente esquizofrênicas. Você olha para a matriz curricular, você vê, por exemplo, um curso de, como eu vi agora recentemente, da UNILA, o curso de Artes e Letras. Vejam bem, juntar artes e letras. Você olha para a matriz curricular, não existe uma história da Grécia Antiga, não existe uma história da arte, não existe uma história, não existe uma teoria da arte, não existe um panorama, literatura clássica, literatura medieval, literatura renascentista, literatura neoclássica, literatura romântica, literatura pós-moderna, moderna, pós-moderna. Não existe um panorama, tá? A mesma coisa não acontece com as artes, e você acaba tendo várias disciplinas isoladas com estruturas estricto sensu e absolutamente nenhuma correlação, nenhuma consecução de ideias. Por isso que eu disse que as matrizes curriculares são esquizofrênicas, desconectadas. Bom, em muitos casos, essas universidades formam alunos que depois não conseguem, no caso das áreas que precisam do aval dos conselhos regionais profissionais, nem conseguem as autorizações desses conselhos. Vou dar um exemplo. Imagine um curso de administração em hotelaria, turismo e lazer que não tenha um eixo administrativo aprovável pelo Conselho Regional de Administração. Do mesmo modo, não tem também elementos suficientes para que algum conselho ou alguma atividade ligada à hotelaria aprove e, portanto, assine aquele currículo, né? Aprove aquele diploma. Percebe? Então, as universidades formam pessoas que, depois de formadas, nem conseguem validar a sua profissão. Tamanha a desconexão dos elementos normalmente constitutivos das matrizes curriculares. Mas eles saem de lá peritos em ideologia. São todos grandes ideólogos, sabem todas as pautas de ideologia de gênero, sabem tudo de racismo estrutural, sabem tudo de feminismo, sabem tudo do que constitui as pautas do progressismo, não é? Então, vejam só, a educação superior brasileira se tornou isso. Ela tem sido progressivamente destruída. E o que é pior, os mestrados que duravam 4 anos, na era Lula, passaram a ter 2. E os doutorados que duravam 6 passaram a ter 4. Um outro detalhe, quando eu saí do mestrado, defendi a minha dissertação, a banca virou para mim e disse assim, bom, agora você vai dar aula, continue o seu magistério superior,
vá publicar dezenas de artigos, daqui a 10 anos você volta para tentar o doutorado. Por quê? Havia uma consciência de que o doutorado era um curso de excelência tal que só os melhores podiam entrar. Só os mais gabaritados podiam entrar. O que aconteceu? A era PT aumentou as fraudes nos concursos de acesso à docência do ensino superior. Então, vejam só, a competência deixou de ser critério. O critério passou a ser o compadrio. Então, se Antônio é presidente de uma banca de concurso, ele vai aprovar necessariamente um ex-orientando dele que se mostrou amigo, que se mostrou bom ideólogo. Se o Joaquim, que foi orientado por Antônio, mostrou que é conservador, ele não só vai ter dificuldades para terminar o mestrado ou o doutorado, mas ele jamais passará num concurso de acesso ao magistério superior de uma federal. Entenderam? Como é que as fraudes acontecem? Existe uma prova escrita, teórica, da qual se pode pedir revisão de prova. Existe a prova de títulos, que são computados de acordo com uma tabela. Também é possível pedir a revisão. Se eu tenho mestrado, vale 20. Se eu tenho doutorado, vale 40. Cada artigo vale 2. Cada livro publicado vale 5. Cada capítulo de livro vale 2,5. Entenderam? Então existe uma tabela de nota. Eu apresento a minha documentação e sei como contabilizar aquilo e sei até qual será a minha nota da prova de títulos quando eu entrego os meus documentos comprobatórios. Tá bom? Acontece que existe uma fase subjetiva, que é a aula, a chamada prova de aula, prova didática, que precisa acabar imediatamente. Pois bem, como é que é feita a prova de aula? Primeiro, ela tem o peso 2. E segundo, normalmente a prova de aula, ela é dada pelo candidato apenas para a banca. Então, se a banca tem um peixe da vez, e o peixe da vez tirou 8 na prova escrita, e um candidato que veio de fora, que ninguém conhece, tirou 10, o peixe tirou 7 na prova de títulos, e o candidato que veio de fora tirou 100, o que a banca faz? Dá 95 para o peixe na prova de aula, e dá 70 ou 69 para o candidato de fora na prova de aula. Como é que alguém vai pedir revisão de uma prova de uma aula dada, que já está lá no passado, apenas na memória dos membros da banca? Percebem? Então, os concursos passaram a ser feitos voltados para esse compadrio e os professores passaram a ser escolhidos ali pelas referências de amizade e pelos critérios de princípio ideológico. Exatamente, Norma, exatamente isso que acontece. Então, gente, esse é o estado de coisas. Essa é a situação atual das universidades federais. O MEC é a pasta que tem a maior quantidade de servidores. Os técnicos também são ideologizados, até porque eles fazem curso de extensão lá dentro, eles fazem mestrado lá dentro, fazem doutorado e acabam bebendo daquela única fonte que é a Escola de Frankfurt, é Foucault, é Derrida, são os desconstrucionistas, né? Todos eles. Guattari e por aí afora. Então vejam, nós temos uma instituição política, ideologizada, sem critério de competência e qualidade, e o que é pior, cada vez abraçando mais o marxismo de modo dogmático, a ponto de se transformar numa espécie de religião fundamentalista. A razão reflexiva acabou, deixou de existir, a universidade não é mais um centro de excelência de pesquisa, ensino e extensão, mas ela está protegida pelo artigo 207 da Constituição Federal, que diz que a universidade tem autonomia. Autonomia. Que tipo de autonomia? Autonomia didático-científica, autonomia administrativa e autonomia de pesquisa. E é em nome dessa autonomia que os reitores transformam as universidades em verdadeiros territórios autônomos. Nós todos vimos aí durante a pandemia essa imposição do passaporte sanitário
E a briga jurídica de alunos e alguns professores que não se vacinaram, tentando um habeas corpus individual, tentando o habeas corpus coletivo, e sempre que algum juiz dava, imediatamente o Supremo derrubava. Nós vimos em dezembro do ano passado o ministro da Educação, então ministro Milton Ribeiro, publicou uma portaria autorizando a comunidade acadêmica a entrar nas federais sem precisar apresentar o passaporte sanitário, mas em menos de um dia o Lewandowski derrubou essa decisão, alegando exatamente o ministro não poder ferir a autonomia universitária dessas instituições. Financeira também, exato. Então, pois é, Norma, essa galera aí nós tivemos que engolir, né? Então, gente, é isso mesmo, Markelli. Então, o que acontece? Essa autonomia, ora, eu disse para vocês lá atrás que os nossos índices são os piores do mundo. O Brasil é o país, segundo a OCDE, que mais gasta com ensino superior no mundo, mais do que países desenvolvidos. E, apesar disso, é um dos que tem os piores índices. Ora, então o que acontece? Essa autonomia administrativa não garantiu qualidade administrativa, já que ela é corrupta, já que ela começa um prédio e não termina, e já que os nossos índices são os piores. Ora, eu estou na UFRJ, sou professor da UFRJ. Vocês acham que os artigos e livros escritos pelos meus colegas são lidos lá nos Estados Unidos, ou lá na França, ou lá na Alemanha, ou lá na Suécia? Não são. Ficam nas estantes, não são lidos nem aqui. Não são citados por outros autores no mundo. Então, a nossa autonomia científica não valeu de absolutamente nada, porque não elevou a categoria, a qualidade dos nossos trabalhos de pesquisa e dos nossos trabalhos científicos, não é? E como os índices mostram que os nossos alunos e as qualidades das nossas aulas são os piores do mundo, a autonomia didático-pedagógica também não valeu de absolutamente nada. E essas autonomias estão garantidas na Constituição desde 88. E a nossa qualidade de ensino só caiu. Bom, gente, por que é que um professor como eu, tão avesso a esses ambientes, decide ser pré-candidato a deputado federal? Exatamente porque sabe o que é preciso fazer para consertar isso, e exatamente porque sabe que os atuais deputados e senadores, a maioria dos quais não tem curso superior, a maioria dos quais não são professores de carreira, não tem a menor noção do que acontece nessa estrutura, nem histórica, nem atual, e não sabe absolutamente nada de que caminho seguir para mudar essa triste realidade. Bom, eu tenho uma proposta de mudança, que é uma proposta legislativa. É por isso que, apesar de ser um pré-candidato de primeira candidatura, eu estou saindo pré-candidato a deputado federal. Por quê? Porque, vejam só, nós temos que tomar 3 medidas legislativas na Câmara. Primeira, derrubar esse artigo 207 que garante a autonomia universitária. Ou melhor, transformá-lo numa diretriz. A universidade não tem que ser autônoma, ela tem que ter alguém que diga para ela o que é para ela fazer, qual é o caminho que ela tem que tomar, e esse alguém tem que ser uma lei, escrita por alguém altamente especializado em educação. Uma lei que diga, nós queremos isto para o Brasil, este caminho. Esse artigo tem que se transformar numa diretriz. Esse é o primeiro passo, uma PEC para alterar o artigo 207. Segundo passo, é preciso, urgentemente, mudar a natureza jurídica das universidades federais. Elas têm que deixar de ser universidades e passar a ser fundações universitárias. Por quê, gente? Porque aí acaba com as fraudes das eleições para as reitorias. Não sei se vocês sabem, eu já estou terminando, em 5 minutos eu termino. Não sei se vocês sabem, mas as reitorias, na verdade, os reitores não são eleitos. É feito uma consulta pública. Porque se fosse eleito, o nome que fosse mais votado seria aquele que tomaria posse, né? Não é assim, é feita uma consulta e vai uma lista tríplice, né? Montam-se chapas, as pessoas concorrem e vai uma lista tríplice. Para o MEC, o ministro e o presidente escolhem. Pois bem, acontece que quem escreve o edital, já que as universidades são autônomas,
ninguém pode mandar nelas. Quem escreve o edital são os conselhos universitários. Eles estabelecem um critério de quem é que pode ser candidato. Entenderam? E aí eles estabelecem critérios tais que as chapas que se montam, normalmente são 2, 3, às vezes tem até chapa única, mas quando existe o caso de ter um candidato conservador, eles montam 3 chapas de esquerda. Acaba que o conservador fica sendo o quarto. Ele nem vai para a lista tríplice. Um outro detalhe é que as eleições para reitor acontecem em 3 dias, às vezes 4 dias, dependendo do edital. A eleição para governador e presidente acontece num domingo, manhã e tarde. Eleição para reitor acontece em 4 dias, manhã, tarde e noite, em vários prédios, quando a universidade é grande, e até, de repente, em várias cidades, quando ela é uma universidade multicamp. Então, um candidato conservador teria uma dificuldade enorme para formar um grande grupo de 600 fiscais de urna que iriam se dividir ali entre as diferentes cidades, os diferentes prédios, para passarem ali 3, 4 dias de olho na urna para não ter fraude, e ainda dormir na porta da sala na qual ou nas quais são depositadas as urnas. Entenderam? Como o conservador nunca vai ter uma estrutura dessa, o que vai acontecer é que sempre vai haver fraude nas eleições e sempre irá uma lista tríplice com esquerdistas. Para acabar com isso, a minha ideia, que é a única possível, é, também por atividade legislativa, mudar a natureza jurídica das universidades, transformando-as em fundações universitárias, o que permitiria que o presidente da República fizesse a livre nomeação dos reitores. Entenderam? Ora, mas é claro, né, a lei teria que ir com os critérios de competência e formação, experiência administrativa pregressa, ele tem que ter pelo menos, se não for graduado em contabilidade ou administração, ele tem que ter pelo menos uma pós-lato sensu em administração pública ou em contabilidade pública, porque imaginem, um professor lá da Belas Artes, que nunca administrou nada, de repente vira reitor da UFRJ, que é uma universidade que tem um orçamento anual de 3 bilhões. 3 bilhões e 200 milhões por ano. Não é? Então, com esse segundo ato legislativo, nós daríamos um rumo totalmente diferente para a qualidade de ensino das universidades federais. E, por fim, para coroar tudo, é preciso uma nova lei de diretrizes de base da educação nacional, e eu venho há 8 anos escrevendo, já terminei, estou revisando, uma nova lei de diretrizes de base da educação nacional, fundamentada num eixo de ensino clássico. Entenderam? Com menor ênfase nessas teorias filosóficas do século XIX para cá, que é aquilo que tem matriz marxista. Gente, se isso não for feito, as conquistas dos conservadores nunca se perpetuarão. Porque, como vocês viram nessa estrutura toda de FHC para cá, há uma capilaridade teórico-marxista no país inteiro e com ênfase na formação de professores. É por isso que o Haddad conseguiu muito facilmente inserir a sexualização infantil, inserir a doutrina de gênero e outros que tais, né, desse progressismo maldito do PT e do PSOL. De modo, caríssimos, que peço a vocês encarecidamente que compartilhem, eu vou salvar este vídeo, peço que compartilhem este vídeo e mandem para o maior número de amigos, o maior número possível de amigos. E se tiverem acesso a... Obrigado, Marta. E se tiverem acesso a políticos, encaminhem também este vídeo aos políticos, tá bom? Sem esses 3 pilares legislativos, sobre os quais eu tenho vasto conhecimento e tenho coragem para brigar por isso, porque eu venho lutando contra o sistema das federais desde 2010, já sofri todo tipo de abuso, todo tipo de perseguição, assédio político, assédio sexual, tentativa de exoneração, PAD arbitrário, sem direito a contraditório, já tive muitas lutas jurídicas contra as universidades, já sei como essa gente age e já sei como faço para sobreviver nesse ambiente. De modo que tenho os elementos e tenho a coragem para lutar contra isso, tá bom? Conto com vocês para divulgarem este vídeo. Um grande abraço,
Fiquem com Deus. Obrigado aí pela paciência de me ouvirem até agora. Tá bom? Abração, gente. Que bom que vocês gostaram. Depois eu respondo os comentários, tá? Um abraço.